O Senhor ressuscitou e fez brilhar sobre nós a sua luz. Ele que nos remiu com o seu sangue. O Senhor ressuscitou. O Senhor ressuscitou e fez brilhar sobre nós a sua luz. Ele que nos remiu com o seu sangue. O Senhor ressuscitou. Deus nos fez renascer para uma esperança viva, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O Senhor ressuscitou e fez brilhar sobre nós a sua luz. Ele que nos remiu com o seu sangue. O Senhor ressuscitou. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos e irmãs, peregrinos, bem-vindos a esta nossa celebração da Eucaristia. Saudamos a todos os presentes e também àqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação social. E uma saudação particular aos grupos inscritos nos serviços do Santuário, vindos da Diocese de Lisboa, o grupo Centro Social Paroquial Nossa Senhora Mãe de Deus, e da Diocese do Porto, 4 grupos: o Centro Social das Paróquias São Salvador de Grijó, o Centro Social Padre Ramos, a Liga Portuguesa contra o Cancro Núcleo Norte e as paróquias de São Tiago da Carreira e Refojos. Vamos celebrar, viver precisamente aquilo que as palavras de início da nossa celebração expressavam e afirmavam: o Senhor ressuscitou, aleluia. É de verdade esta vida nova de ressurreição que em Eucaristia brota para cada um de nós. Abramo-nos a este encontro com o ressuscitado. E para que a nossa celebração possa produzir, realizar em nós frutos abundantes, purifiquemo-nos, reconhecendo a nossa fragilidade, a nossa limitação, a imperfeição, o pecado que em nós ainda habita. Invoquemos o perdão e a misericórdia do Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Concedei, Senhor, aos vossos fiéis os dons do Espírito Santo, para que ele nos transforme interiormente e crie em nós um coração novo, agradável a vossos olhos e dócil à vossa vontade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, querendo o tribuno obter informações seguras sobre as acusações dos judeus contra Paulo, mandou que lhe tirassem as algemas e reunissem os príncipes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Fez então descer Paulo para comparecer diante deles. Paulo, sabendo que o conselho era constituído pelo partido dos saduceus e pelo partido dos fariseus, exclamou no meio do sinédrio: Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, e é pela nossa esperança na ressurreição dos mortos que estou a ser julgado. Estas palavras desencadearam um conflito entre fariseus e saduceus, e a Assembleia dividiu-se. De facto, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, ao passo que os fariseus afirmam uma e outra coisa. Levantou-se enorme gritaria, e alguns escribas do partido dos fariseus ergueram-se e começaram a protestar com energia, dizendo: Não encontramos nenhum mal neste homem. Isso foi um espírito ou um anjo que lhe falou. A discussão redobrou de violência, a tal ponto que o tribuno, receando que eles despedaçassem Paulo, ordenou que os soldados descessem para o tirarem do meio deles e o conduzirem à fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor apareceu a Paulo e disse-lhe: Coragem! Assim como deste testemunho de mim em Jerusalém, deverás dar testemunho também em Roma. Palavra do Senhor.
esperai em vós. Guardai-me, Senhor, esperai em vós. Defendai-me, Senhor, vós sois o meu refúgio. Digo ao Senhor, vós sois o meu Deus. Senhor, porção da minha herança e do meu cálice, está nas vossas mãos o meu destino. Guardai-me, Senhor, esperai em vós. Bendigo o Senhor por me ter aconselhado. Até de noite me inspira interiormente. O Senhor está sempre na minha presença. Com Ele a meu lado não vacilarei. Guardai-me, Senhor, esperai em vós. Por isso o meu coração se alegra e a minha alma exulta, e até o meu corpo descansa tranquilo. Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso fiel sofrer a corrupção. Guardai-me, Senhor, esperai em que todos sejam um, ó Pai, como tu em mim e eu em ti, para que o mundo acredite que tu me enviaste. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Leitura do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai Santo, não peço somente por eles,
mas também por aqueles que vão acreditar em mim, por meio da sua palavra, para que eles sejam todos um, como tu, Pai, o és em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós e o mundo acredite que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam consumados na unidade. E o mundo reconheça que tu me enviaste e que os amaste como a mim. Pai, quero que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, a glória que me deste, por me teres amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu conheci-te, e estes reconheceram que tu me enviaste. Dei-lhes a conhecer o teu nome, e dá-lo-ei a conhecer, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a oração de Jesus que acabamos de escutar no texto do Evangelho lança a realidade da sua obra para o futuro. Jesus pede ao Pai pelo futuro dos discípulos e a súplica é não somente pelos que creem, mas por aqueles que abraçarão a fé no futuro, não importa o lugar, o tempo ou o momento. E por isso, nessa oração, está cada um de nós. Do hoje, dos que acreditam, dos que vivem da fé. Peço para que eles sejam um, para que eles sejam um em nós, para que o mundo creia, dei-lhes a minha glória, para que sejam um, para que sejam consumados na unidade, para que o mundo reconheça. As notas desta oração de Jesus ao Pai, em direção ao futuro, está precisamente na unidade e no testemunho. Jesus, como que reclama do Pai para os discípulos aquela unidade que existe entre Ele e o Pai. O mundo experimentou essa unidade e Jesus sabe que a vitória sobre o mundo depende precisamente dessa unidade. Ou, mais ainda, que esta unidade é o único meio para que o mundo reconheça, para que o mundo saiba, veja Jesus. A unidade é de facto um dom de Cristo ressuscitado e parte essencial do testemunho que somos chamados a dar. É a unidade, o testemunho pelo qual as gerações chegarão à fé. E por isso, esse pedido de Jesus é que no futuro os discípulos vivam a unidade, unidos, para vencer os desafios do mundo. E ao final, o próprio mundo reconheça que Jesus
é o enviado do Pai. Estabelecer a unidade que existe entre o Pai e o Filho na própria vida e nas relações com os irmãos é, pois, uma exigência a cada um de nós. E diríamos mais que é uma exigência adveniente do nosso encontro de vida com o próprio Cristo, que foi o nosso batismo. Aí participamos na morte e ressurreição de Cristo. Aí fomos tornados outros Cristos e ressurgimos da água novas criaturas, ressurgimos filhos de Deus. E à semelhança do Filho, Jesus Cristo, na unidade com o Pai, assim também os filhos nascidos do batismo, em unidade com o Pai. A unidade de Deus é a fonte de onde recebemos a vida nova, essa vida batismal. E sem esta unidade, a vida de Deus em nós desvanece e dá lugar à inimizade, ou seja, às realidades envolvidas na nossa existência do mundo. O amor é a fonte desta unidade divina. E só no amor alcançaremos a mesma unidade, e só no amor essa unidade será sinal do mistério da salvação que Deus realizou em nós. Só desta maneira o mundo acreditará e será eficaz o nosso testemunho. E assim, ou assim sendo, somos uns responsáveis pela fé dos outros e das gerações futuras. O que acolhemos e o que recebemos, o que é para nós motivo de vida, o que nos dá em nós alegria, que gera em nós a felicidade, o sermos discípulos de Jesus Cristo, a nossa adesão ao próprio Cristo, ao seu Evangelho e à vida que Ele nos propõe, é o que temos que transmitir àqueles que advirão depois de nós. A adesão de outros à pessoa de Jesus Cristo depende em boa parte deste nosso testemunho, da qualidade da nossa vida cristã e da nossa vivência de amor. Em qualquer lugar, mesmo nos momentos mais complicados da vida, se encontra uma oportunidade para anunciar Jesus. Falar de Jesus é, por vezes, a única saída. Sem medo de se poder gerar a confusão, mas com coragem dar-nos as razões da nossa fé. São Paulo tem esta convicção e vive esta mesma experiência em Jerusalém, como escutávamos na primeira leitura. O Evangelho não está preso, porque Paulo não se cala, nem se cansa de anunciar a todos esta boa notícia da ressurreição de Jesus, da vida nova que Ele alcança para todos. E assim também, do mesmo modo, somos hoje convidados a tornar presente pela palavra e pela ação esse mesmo Evangelho em todos os ambientes, em todas as circunstâncias, gerando e vivendo e testemunhando a unidade. Que o Senhor nos dê a graça de permanecermos unidos a Ele e que nesta permanência nele a testemunhemos ao mundo uns com os outros, unidos e corresponsáveis uns pelos outros. Irmãos e irmãs, Jesus continua hoje a oração da última ceia, pedindo agora pela Igreja do futuro. Como resposta ao seu desejo, digamos: reuni-nos, Pai Santo, na unidade. Reuni-nos, Pai Santo, na unidade.
para que a fé das igrejas cristãs na ressurreição leve os fiéis a dar testemunho de Jesus em toda a parte e os faça crescer no desejo de serem santos. Oremos ao Senhor. Reuni-nos, Pai Santo, na unidade. Para que os missionários, na força do Espírito Paráclito, recordem aos homens que Jesus pediu ao Pai pelas grandes aspirações da humanidade, oremos ao Senhor. Reuni-nos, Pai Santo, na unidade. Para que a busca da unidade entre os cristãos anime as decisões diárias dos seus pastores, de modo que em breve todos possam alcançá-la. Oremos ao Senhor. Reuni-nos, Pai Santo, na unidade. Para que os dramas deste mundo e os seus problemas favoreçam maior comunhão entre as nações e promovam uma cultura de esperança, oremos ao Senhor. Reuni-nos, Pai Santo, na unidade. Para que os fiéis desta paróquia e de todas as outras se sintam chamados à novidade de vida em Deus e deem testemunho alegre do amor de Cristo, oremos ao Senhor. Reuni-nos, Pai Santo, na unidade. Deus, nosso Pai, que reunis na unidade os filhos dispersos, purificai os nossos corações com a vossa graça, por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, estes dons que vos oferecemos como sacrifício espiritual e fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever.
Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Depois da sua ressurreição, apareceu a todos os discípulos e à vista deles subiu aos céus para nos tornar participantes da sua divindade. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença.
Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Unidos num só coração e numa só alma, ousamos dizer, como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos uns aos outros com o sinal de Cristo ressuscitado. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de ter minha morada, mas dizer a palavra. E a ressurreição.
confirmados na unidade, diz o Senhor. Pai Santo, guarda no teu nome os que me deste, para que sejam em nós confirmados na unidade, diz o Senhor. Como suspiro enviado pelas correntes das águas, assim minha alma suspira por vós, Senhor. Pai Santo, guarda no teu nome os que me deste, para que sejam em nós confirmados na unidade, diz o Senhor. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei contemplar a face de Deus? Pai Santo, guarda no teu nome os que me deste, para que sejam em nós confirmados na unidade, diz o Senhor. Porque estás triste, minha alma, e desfaleces? Espera em Deus, ainda o hei de louvar, meu Salvador e meu Deus. Pai Santo, guarda no teu nome os que me deste, para que sejam em nós confirmados na unidade, diz o Senhor. De dia mande-me o Senhor a sua graça, de noite canto e rezo ao Deus da minha vida. Pai Santo, guarda no teu nome os que me deste,
Humildemente vos pedimos, Senhor, que a participação nestes santos mistérios ilumine a nossa inteligência e fortaleça a nossa vontade, a fim de podermos viver em plenitude as riquezas do vosso Espírito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Benze agora os objetos religiosos que tendes convosco. I am now blessing the religious objects. Faccio ora la benedizione degli oggetti religiosi. Ahora vão ser bendecidos los objetos religiosos que tenham ustedes. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre moveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Desejo a todos uma continuação de uma boa peregrinação, a gratidão da transmissão da fé, de modo particular a vós, já de cabelos brancos, que sois esse testemunho de fé forte e intenso para todos nós. Obrigado por esse testemunho. Que Nossa Senhora e os santos Francisco e Jacinta vos abençoem. E invocamos de Deus a sua bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ida em paz e o Senhor vos acompanhe.